Boa noite, meus amigos da Rede CNT, a rede da família Martinez. Nós estamos de volta para mais um Jogo do Poder e hoje eu tenho a satisfação grande de receber novamente aqui no Jogo do Poder a Eti Forte Carneiro, do Pequeno Príncipe. Eu faço questão de todo ano trazer alguém do Pequeno Príncipe aqui para falar sobre a obra maravilhosa que existe em Curitiba. E no final do ano é um período importante porque é o período que as pessoas podem fazer doação para essa obra maravilhosa. Mas antes de começar o bate-papo com a Eti, nós vamos a Brasília com José Marcelo. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O Supremo Tribunal Federal contrariou o ministro Marco Aurélio Mello e manteve Renan Calheiros na presidência do Senado. Marco Aurélio Mello voltou a pedir o afastamento de Renan da presidência. O advogado do Senado defendeu que Renan e os demais senadores da mesa diretora não tiveram a intenção de desafiar o STF e negou o descumprimento da decisão do Supremo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que quem ocupa o cargo tem que estar apto para todas as funções. Mas a maioria do plenário não ouviu os apelos e decidiu que Renan pode continuar no cargo, mas fica impedido de assumir a presidência da República em caso de ausência de Michel Temer e do presidente da Câmara. O ex-presidente da Câmara, Marco Maia, e o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, foram alvos de buscas da Polícia Federal na Operação Lava Jato. As buscas foram feitas na casa e nos escritórios dos dois, a pedido do ministro Teori Zavascki, relator do processo, no Supremo Tribunal Federal. Os dois são investigados desde maio, suspeitos de cobrar propinas de empreiteiras que prestavam serviços à Petrobras para evitar que executivos fossem convocados a depor na CPI que investigava a estatal. Em 2014, Vital do Rego foi presidente da CPI. Marco Maia era o relator. O suposto esquema havia sido revelado na delação do ex-senador Delcídio Amaral. Piora o desempenho brasileiro no ranking mundial de educação. O país estacionou no levantamento do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O estudo é feito em 72 países pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É medido o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura, ciências e matemática. Nos 3 casos, o Brasil ficou bem abaixo da média dos países pesquisados e, pela primeira vez desde 2003, o desempenho em matemática piorou. Até os nossos vizinhos, como a Colômbia e o Uruguai, que gastam menos que o Brasil por aluno, tiveram desempenho superior. O levantamento é feito a cada 3 anos. As nações com melhores desempenhos foram Singapura, Hong Kong, Canadá, Japão e Finlândia. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na quinta-feira na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Voltamos ao estudo da Rede CNT para iniciar o bate-papo com Eti Forte Carneiro sobre a obra maravilhosa que existe em Curitiba chamada Pequeno Príncipe. Eti, obrigado por você ter vindo novamente aqui, muito grato recebê-la sempre aqui no Jogo do Poder. E, final de ano, uma das fontes que mantém o Pequeno Príncipe são as atividades fora da assistência à saúde, que seria jantares, que são realizados inclusive fora do Brasil, em países da Europa, na América do Norte, e doações individuais de pessoas que reconhecem a importância dessa obra, que atende não só crianças de Curitiba, mas do Brasil todo e até da América Latina. E no final do ano tem um ingrediente importante, que é o período em que as pessoas vão fazer declaração de imposto de renda no início do ano e podem já ter uma ideia do que podem doar para o Pequeno Príncipe utilizando o imposto de renda. Como é que é esse mecanismo? Bom, olá a todos, Rocha, um prazer estar aqui mais uma vez. Olha, o mecanismo é um mecanismo maravilhoso estabelecido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que permite que as empresas que fazem o imposto pelo lucro real possam doar 1% do imposto a pagar e as pessoas físicas que fazem pelo modelo mais completo, 6% do imposto devido. Se ela tiver a pagar ou se ela tiver a restituir, ela pode doar. Qualquer empresa?
Empresa que seja tributada pelo lucro real, qualquer empresa de qualquer cidade do país. Então, como o imposto de renda é um imposto federal, mais de 50% das nossas doações pelo imposto de renda são de fora do estado do Paraná. Exatamente porque o Pequeno Príncipe é uma referência nacional em muitas especialidades, principalmente alta complexidade, e a gente atende crianças de todo o Brasil. Então, só para o telespectador ficar bem consciente, essa doação que a pessoa vai fazer nesse percentual, a pessoa jurídica, ela pode abater do imposto de renda. Assim, em vez de ela pagar dar dinheiro do imposto para o governo, ela dá para o Pequeno Príncipe. Ela escolhe o nosso projeto, exatamente. É feito através dos fundos da infância e adolescência, então nós temos projetos no fundo municipal e no estadual, então no Contiba e no SEDECA. E ele é um mecanismo muito bacana porque o doador pode escolher que projeto ele quer contribuir e acompanhar aí na instituição, observar os indicadores. Esse é um mecanismo maravilhoso e a gente é muito agradecido ao Ministério Público aqui do Estado do Paraná e aos procuradores do Paraná, que nos ajudam a viabilizar e dar continuidade ao banco de projeto, que para o Pequeno Príncipe e para muitas ONGs do Paraná, ele é, digamos assim, a maior fonte de captação de recurso. Se não houvesse o banco de projetos, o Pequeno Príncipe, por exemplo, não teria condição de continuar atendendo na qualidade que atende, Rocha. Para vocês terem ideia da dimensão, da importância desta captação pelo imposto de renda a pagar. A pessoa, para fazer essa doação, entra no site do Pequeno Príncipe? Isso, e aí ela vai imprimir um boleto, já calculando... Qual é o ícone no site do Pequeno Príncipe? Que tem entrando vai ter um banner dizendo doe pelo imposto de renda a pagar. Perfeito. Aí eles também podem telefonar para esse número que está aparecendo agora na tela, que a nossa equipe dá toda a explicação. E é muito bacana porque, inclusive, o Conselho Regional de Contadores do Paraná é apoiador também, mas ligando para esse número, eles vão ter todo o suporte da equipe. Entra no site, no banner do DOI. Isso, DOI pelo imposto de renda. Imprime um boleto e recolhe no banco. Isso, e aí depois, paga no banco. Junta isso na declaração de imposto de renda e abate do que teria que recolher. Na verdade, tem um local na declaração que eles vão preencher e é doação para o FIA, eles vão pôr o valor. E depois, se ele tiver imposto a pagar, é descontado. Se ele tiver a restituir, ainda restitui esse valor a mais. Isso é importante porque toda entidade, pessoa que trabalha com saúde no Brasil, sobretudo uma entidade filantrópica como o Pequeno Príncipe, encontra imensa dificuldade. Nem sempre o poder público, que é o SUS, paga as contas do serviço que o hospital presta em dia, né? Tínhamos notícia recentemente de que houve um grande atraso pela Prefeitura de Curitiba nas contas do Pequeno Príncipe, e se não tiver esse tipo de apoio, o hospital não consegue ter gás, energia para suportar esses atrasos. Então é muito importante a doação, eu conheço bem a obra, recomendo que todo curitibano que ainda não foi, vá lá conhecer, porque o Pequeno Príncipe atende quase que integralmente o SUS, né? Na verdade, a gente destina 70% para o SUS, mas em algumas especialidades, como oncologia, por exemplo, é 80% SUS, e nos transplantes de medula óssea, 90%. Inclusive, nós estamos inaugurando a ampliação do nosso setor de transplante de medula óssea. Amanhã às 11 da manhã, você me falou. Exatamente, nós estamos passando de 3 para 10 leitos. Nós começamos em 2014, fizemos 61 transplantes nesse período, as taxas de sucesso são fantásticas. É importante lembrar que o transplante é para crianças com câncer, mas também para crianças com doenças de sangue e doenças raras. O transplante de medula óssea é uma oportunidade de cura para muitas outras doenças, Rocha. Passando agora para 10 leitos, nós seremos o maior centro de transplante pediátrico do Brasil. Já somos o hospital que mais atende crianças com câncer no Paraná, né? Temos o nosso serviço implantado desde 1964 pelo Dr. Eurípides Ferreira, que é uma referência nacional, coordenado pela doutora Flora, que também é uma referência nacional, com uma equipe muito comprometida, e essa ampliação é assim a realização de um sonho
para atender melhor as crianças do Paraná e do Brasil e trazer chance de cura. O câncer é a doença que mais mata criança e adolescente no Brasil, né? Então é muito importante a gente estar realizando essa ampliação. Perfeito. Bom, o esforço para ter esses 10 leitos foi imenso e 10 leitos ainda é pouco. Precisa ajudar para que hajam mais leitos e mais crianças possam ser atendidas. Vamos a um intervalo rápido e voltamos em seguida com a Eti falando do Pequeno Príncipe. Até daqui a pouquinho. Voltamos ao Jogo do Poder, pela Rede CNT, a rede da família Martinez, e seguindo na conversa com Eti Forte sobre o Pequeno Príncipe. O ano passado, quando conversamos, você deu notícia aqui de que haveria um grande empreendimento de ampliação do hospital, não lá onde ele está hoje, ali na Silva Jardim, mas no Bacaxiri, numa área que havia sido doada. E a pergunta que eu quero fazer para você é a quantas anda isso? Porque eu, quando entrevistei o Rafael Greca aqui na campanha, quando ele era candidato, ele fez referência a essa ampliação lá do Pequeno Príncipe, inclusive se comprometeu com isso. É verdade, Então, Rocha. eu quero saber como é que está esse projeto maravilhoso. Olha, está em fase final de aprovação na Prefeitura. Nós faremos uma nova unidade hospitalar de alta complexidade, então é um Pequeno Príncipe de assistência, ensino e pesquisa. Mais tarde levaremos a faculdade, o Instituto de Pesquisa, e vamos ter o apoio do prefeito Rafael Greca num primeiro projeto que é um hospital-dia e uma emergência que vai ajudar a atender essa carência de atendimento pediátrico que o município tem vivido. E como é que está isso? Qual é a expectativa de tempo? Qual o prognóstico para essas coisas acontecerem? Que a cidade está muito carente disso. Então, agora vai depender um pouquinho do planejamento do prefeito Rafael Greca e nós estamos com o projeto pronto, já os documentos encaminhados na prefeitura. Vai depender um pouquinho do projeto, do cronograma mesmo do prefeito. Eti, quantos leitos o Pequeno Príncipe tem hoje? Olha, nós temos hoje 370 leitos, mas em termos de atendimento, nós fazemos 314 atendimentos por ano, 314 mil atendimentos nos ambulatórios, são 23 mil internações e dessas, mais ou menos 20 mil são cirurgias, Rocha. É uma cidade, né? É uma cidade, são praticamente 1.000 crianças por dia, todos os dias, há quase 100 anos sendo atendidas no hospital. Com esse número de 370 leitos e com esse volume, esses números de atendimento, em matéria de hospital infantil, deve ser um dos maiores da América Latina. Né? É o maior do Brasil. A Argentina tem um hospital que, em termos de espaço e número de leitos, é maior, mas o nosso atendimento é maior que o deles. Nós temos uma equipe assim muito ágil, muito comprometida, muito planejamento. Então, nós com 8 salas cirúrgicas, Rocha, fazemos essas 20 mil cirurgias por ano. Então, a gente tem muita eficiência e resolutividade. Bom, além desse lado da eficiência, vamos assim, da execução do serviço médico, da máquina, da estrutura toda funcionando, tem todo um trabalho absolutamente fundamental, que é o trabalho assim, de mais intimidade com os pacientes, né? Porque humano, todo o trabalho ali é muito humano, muito. Né? Mas eu me refiro a esse trabalho de conforto de uma criança que tem um câncer, né? E às vezes nem sempre tem a compreensão do que é esse problema na vida dela e o problema que causa em quem está no entorno dela, né? Que é às vezes até quem sofre mais. Há vários programas muito interessantes e eu queria que você falasse deles na ordem que você for falando. Eu vou apresentando aqui a estampa. Vamos lá. Observador, o que é isso? Então, vou dar um passinho atrás e comentar que o hospital trabalha sempre multidisciplinarmente. Então, a equipe médica trabalha em conjunto com nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e educadores. A hora que a criança hospitaliza, ela de uma certa maneira fica
privada de liberdade. Então, o hospital precisa fazer, o hospital, a comunidade e o governo, que os direitos vão até ela. Então, a convivência com a família, com a comunidade, a educação e a cultura, que são importantíssimos para a qualidade de vida, mas também para motivar o que a criança tem de ativo. O nome paciente é um nome muito ruim. Então, a gente precisa buscar que a criança e a sua família, naquele momento, tenham momentos de alegria, de empoderamento, de protagonismo. Então, o setor de educação e cultura também tem alguns projetos mantidos pela Lei Rouanet. Então, os telespectadores também podem doar, não apenas para o FIA, para o hospital, mas também para a Lei Rouanet. Então, o projeto Observador, ele é um projeto de fotografia, onde fotógrafos e as crianças vão registrar o cotidiano das cidades. E vão ser quase 20 oficinas de fotografia, onde as crianças vão usando o seu olhar e a sua sensibilidade e se percebendo, Rocha, capazes de uma produção poética, estimuladora, e o resultado final do projeto vai ser um livro, e os projetos anteriores foram maravilhosos, tenho certeza que esse vai ser também. Tem uma figura nesse processo todo que é o voluntário. Isso. Que no caso do Pequeno Príncipe é uma coisa extraordinária, belíssima. Como vocês conseguem envolver as pessoas e qual o contingente de voluntários? Você tem ideia hoje do Pequeno Príncipe? Tenho sim. Nós temos 800 voluntários ativos. 800 voluntários? 800. Esses são os que vão, com frequência, assinam um livrinho de registro. São pessoas capacitadas para fazer esse trabalho? São pessoas que fazem uma capacitação para a área específica em que escolhem e que podem exercer, mas são pessoas com as formações mais diferentes que você puder imaginar e com faixas etárias, desde crianças e jovens, porque a gente tem um projeto com escolas, que é o Criança e Jovem Abraça a Criança, e temos também o voluntariado empresarial. Então, nós temos muitas pessoas que vão toda semana ou a cada 15 dias para, de alguma maneira, contribuir. Os voluntários têm um projeto cultural também, que é um coral, que é o Vocale, que também é patrocinado pela Lei Rouanet. Que bacana. Bem bacana. E esse coral se apresenta com frequência? Se apresenta com frequência, inclusive na semana passada houve uma apresentação com 10 corais ali no Pequeno Príncipe. 10 corais. 10 corais junto com o nosso. Que maravilha. As dimensões do hospital, antes de começar a falar sobre os programas aqui, a gente passa lá e vê que a quadra onde fica o hospital, devagarzinho vai sendo ocupada. Tudo foi se estendendo, por unidades do hospital. Isso. Algumas para abrigar famílias, né? Ou atendimentos que inclusive é bom que não aconteçam dentro do hospital. Como é que é isso ali? Então, na verdade, nós temos 11 imóveis alugados, Rocha. Por isso, o novo hospital e esta nova área no Bacaxiri é tão importante. Porque essas áreas alugadas, primeiro, elas demandam um investimento mensal grande de aluguel, de manutenção, e não são áreas próprias. Então, o projeto de ampliação, ele é muito importante no sentido da gente poder acolher melhor dentro das normas atuais de vigilância sanitária, porque as normas vão mudando, as áreas precisam ser ampliadas e hoje, se me perguntar o que mais falta no hospital além de dinheiro, é espaço físico, Rocha. Certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo e quando nós voltarmos aí você vai falar desses 4 projetos lá do Pequeno Príncipe. Daqui a pouquinho nós retornamos. Voltamos aos estudos da Rede CNT para finalizar o nosso bate-papo com Eti Carneiro Forte Carneiro, sobre o Hospital Pequeno Príncipe. Vamos falar agora desses 4 programas que tem lá, que são famosos, mas é sempre bom falar mais deles, né? O Observador, o que é isso, Eti? Bom, então como eu comentei, ele é um projeto de fotografia que vai registrar o cotidiano das cidades, através de olhares de fotógrafos profissionais e das crianças e adolescentes atendidas no hospital. O resultado desses projetos, Rocha, é sempre um produto cultural para o Ministério
para distribuição para os patrocinadores e também para o público, e o percentual de venda sempre 100% revertido para o hospital. E a qualidade dos projetos é fantástica. Esse projeto aqui vai ter por exemplo, um livro, alguma obra? Vai ter um livro como resultado final. Que maravilha. São fotógrafos do grupo Flanares e as crianças e seus familiares internados no hospital. Tá. Sempre tem um lançamento, é bem bacana. Legal. Temos aqui também Cirandas Brasileiras. Esse projeto Cirandas Brasileiras é muito engraçado, ele tem uma estampa nordestina de Olinda, né, do Carnaval de Olinda. Isso. Qual a razão disso? Então, ele vai tratar de folclore e de manifestações culturais, exatamente como o Bumba Meu Boi, o fandango. E aí a gente tem sempre oficinas de criação coletiva, onde os artistas interagem com as crianças e aí vão escrevendo histórias, músicas e vai virar uma peça de teatro. Há alguma possibilidade de vamos dizer assim, projetos culturais de outros lugares interagirem com o Pequeno Príncipe? Sim, nós temos projetos de vários grupos e muitos artistas, quando fazem os seus projetos, inserem o Pequeno Príncipe no seu roteiro de apresentação. É muito Legal. bacana isso. Inclusive a Fundação Cultural, todos os anos, nos inclui em algumas das suas atividades para que as crianças possam compartilhar com a sua programação, enfim, é muito bacana. Eu vou apresentar para você um projeto que existe em São José do Egito, em Alagoas, com crianças e música. Muito interessante, a gente consegue trazê-los para cá para fazer uma apresentação do Pequeno Príncipe, eles interagirem Nossa, com as seria crianças fantástico. do Pequeno Príncipe. Vou correr atrás disso. Muito bacana. Tem aqui também, o projeto lá chama-se Arte Mambembe. Arte Mambembe, bacana. Que pira é essa? Então, o Que Pira é Essa é um projeto que vai tratar da influência da cultura indígena na nossa cultura brasileira. Então, desde palavras até lendas, sem falar nas comidas, né? A mandioca, a tapioca. E isso está muito presente, né? Muitos termos que a gente usa, inclusive Curitiba, são termos indígenas. Sim, sim. E isso vai estar sendo trabalhado nesse projeto, que também vai gerar um livro, Rocha. O Carlos Marés conhece esse projeto? Ainda não. Tem que apresentar para Temos que apresentar para ele, verdade. É o maior especialista em cultura indígena do Brasil. É verdade. Aliás, precisamos convidar o Marés para, de repente, fazer uma oficina lá conosco. Vai ser um prazer. Isso é fantástico, porque o Brasil é absurdamente ignorante em relação ao que aconteceu nesse país a partir da chegada dos portugueses em 1500. Né? Como eram os índios, o que eram os índios. Realmente a gente necessita desse tipo de trabalho. Parabéns. Hein? Ai, muito Eu obrigada. acho fantástico. É verdade mesmo. E, finalmente, História de Pipocas, Teatro de Lã. Que é isso? Então, esse vão ser uma série de apresentações teatrais lá no hospital. Então, esse estimula muito a formação de plateia, a valorização de um repertório de lazer e de arte diferenciado do que as crianças têm normalmente disponível. E são mais ou menos 30 apresentações que vão acontecer lá dentro do hospital para as crianças, familiares, voluntários e colaboradores. É interessante ver, Rocha, que a gente tem por dia mais ou menos 5.000 pessoas circulando pelo hospital, né? Só colaboradores nós somos 2.000, mais uns 300 médicos, mais 250 estagiários, mais as crianças internadas e suas famílias e todas essas que vêm para os ambulatórios. Então, a gente tem um público vindo de cidades onde muitas vezes não há uma estrutura formal de oferecimento de oportunidade de cultura, de espetáculos musicais e tal, e de diferentes condições sociais. Então, tudo que acontece lá é muito rico, e é muito rico porque nesses projetos culturais, o foco principal é, primeiro, o produto final
digital, que pode ser um DVD, um vídeo, o próprio livro, um concerto, mas a gente valoriza o processo de criação. Então, sempre há um processo de criação coletiva que envolve crianças e famílias. E é muito bonito porque, às vezes, a primeira vez que uma mãe ou uma avó lê uma história para uma criança ou conta de maneira teatralizada é lá no hospital. Fantástico, porque isso é muito fantástico. Eu fico apaixonado pelo seguinte: o crime que a gente comete no Brasil vamos dizer assim, reproduzir ao longo do tempo a falta de cultura, né? A gente sabe que o hospital atende 70% de pessoas do SUS, portanto, pessoas com nível socioeconômico mais baixo, e que essas pessoas normalmente deixam de herança para os seus descendentes é o que elas têm, nada, né? E se elas não têm nada de cultura, o que elas deixam de herança para os descendentes é ignorância. Então, além de assistir à saúde das pessoas, vocês fazem uma coisa fantástica, que é a libertação das pessoas. Nossa, Rocha, o que liberta as pessoas é a cultura. Você tocou num ponto muito importante que é, nossa, muito legal a gente poder conversar. Porque o que a gente faz nesse processo de internação? Ele é um momento de inclusão, de diversas inclusões, aonde as pessoas precisam perceber a sua possibilidade de protagonismo, a sua cidadania. Então, esse nosso bloco todo de educação e cultura, ele viabiliza isso, e eu vou compartilhar com vocês um depoimento que um menino deu, que fez uma cirurgia cardíaca muito séria, saiu curado, então ficou muitos meses participando do Educação e Cultura. E ao sair ele disse: quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia plantar fumo como meu pai e minha mãe fazem. Aqui eu descobri que eu posso ser o que eu quiser. Então isso é um exemplo não só do hospital que precisamos, mas do Brasil que queremos. Um Brasil onde cada cidadão se sinta pertencendo. Então, se você me perguntar que característica o projeto do Hospital Pequeno Príncipe tem, ele é um lugar onde a gente quer que todas as crianças tenham o direito de nascer, crescer, pertencer e transformar. Bom, nessa obra maravilhosa começou com a tua xará, que é a tua mãe, a Iti. Como é que está a Iti? Ela está muito bem, é a nossa grande inspiração, e esse ano ela faz 50 anos de trabalho voluntário. Foi esta mulher, uma artista plástica que acreditava nas pessoas e nunca teve medo de sonhar e ousar, que fez esse projeto ter as características de qualidade e de humanização que tem. Por isso que eu sou apaixonado pelo Pequeno Príncipe. Muito obrigado, Iti. Obrigada a você, obrigada a vocês todos. E você que ficou conosco até agora, muitíssimo obrigado. Nós vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo domingo eu estou aqui para mais um Jogo do Poder. Até lá!